Pedro, com a palavra, vereador Caleb Garbim. Declaração de líder da bancada do Novo. Declaração de líder da bancada do PSB, senhor presidente. Senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, a cada um que nos assiste e acompanha aqui nessa oportunidade. Hoje eu tenho 3 assuntos para conversar aqui, para falar aos colegas, mas acho que vou de imediato ao assunto mais necessário. Na verdade, seriam 2, mas como eu não me surpreendo muito com o comportamento de alguns colegas vereadores aqui dessa casa, eu precisei transformar esse grande expediente de 2 para 3 assuntos. Por quê, vereadora Daiane? Porque eu estou famoso agora na rede social da vereadora Andressa Marques, né, que ontem, de maneira de má fé, utilizou um recorte da minha fala fora de contexto, mesmo eu tendo pedido que retirasse, né, os impropérios que falou sobre minha pessoa, e colocou como se isso tivesse sido proferido por mim, e aí, né, me adjetivou de primeiro a último, chamando de machista, e etc., e comportamento, e abaixo eles, e etc., etc. O que acontece? No vídeo em questão, nós temos aqui eu recebendo o amor. São 73 comentários de amor feitos pela turma da esquerda. O primeiro comentário com 22 curtidas é assim: às vezes só uma cadeirada resolve. Cadeirada do amor, né? Talvez. Aí tem um outro dizendo que não tinha sido o Papa João Paulo II que falou aquela frase que eu mencionei aqui. E, de fato, não foi. A prova disso é que eu mencionei que isso foi reverberado por um noticiário, um periódico romano, em 2009, com base em uma fala do Papa João Paulo II, e esse periódico romano, então, havia feito essa atribuição à fala do Papa. E disse ali, naquela cadeira sentado, dando a oportunidade à vereadora retirar dos anais o que ela tinha dito, atribuindo a minha fala. Ela justificou que, pelo fato de eu dizer que significa que eu concordo. Por exemplo, eu falo sobre o comunismo. Significa que eu concordo com o comunismo? Não, só estou mencionando. Quando a gente usa algo entre aspas, a gente está fazendo uma menção sobre uma situação. E aí, dentre outros comentários, porque o que acontece aqui, vereador Iago? Outro dia alguém colocou no telão, eu não coloquei hoje, porque como eu tinha homenagem com o CETEC, isso é uma coisa relevante, eu vou responder aqui, vou entrar nos temas que eu quero, mas alguém disse que quando curtia o comentário, sinal que estava concordando, né? Foi dito isso aí, não foi dito? Que os vereadores eram responsáveis por moderar as suas páginas, os seus perfis, mesmo a justiça já tendo dito, e uma decisão que entraram contra o senhor, né? Mas aí tem curtido em comentários, como, por exemplo, acho que o vereador deveria estudar história antes de falar merda, está aqui, curtido pela vereadora. Meu Deus, andaremos sempre para trás se depender de homens machistas. O Papa mencionar a máquina de lavar, tinha Twitter, curtido e respondido pela vereadora. Aqui nós temos pastor adorando as palavras do Papa, curtido e respondido pela vereadora. Aí a intolerância religiosa, porque pelo fato de eu ser um cristão, de novo, eu não sou pastor, nunca me apresentei desta forma, mas pelo fato de eu ter uma religião, eu não posso admirar mais nenhuma religião, nenhum sacerdote de outra religião. Então, quer dizer, eu tenho que ser intolerante e religioso, eu tenho que admirar só pastores, não posso referenciar e referendar a fala de um papa, ou de um sacerdote da Umbanda, ou de um espírita, ou de um ateu. Stephen Hawking era um ateu, tinha brilhantes ideias. Aí eu tenho mais alguns comentários de amor aqui, ó. Andressa, tamo juntas, kkkk, tal. Que a mulherada de Caxias lembre disso nas próximas eleições. Case com a máquina de lavar e tá tudo certo. E aí ela respondeu também, curtiu o comentário. Vejam só. A população caxiense paga o salário dele, infelizmente. Que vergonha, curtido por ela. Pois é, a população caxiense paga a gente que defende comunismo também. Paga a gente que defende aborto. E aí? Qual que é o problema? Nós não estamos aqui para defender as nossas visões de mundo, não estamos aqui para defender os vieses de pensamento que nós temos aqui nessa casa. Sabe o que me chama a atenção, colegas? Tem mais comentário, ó. Vamos achar aqui. Esse Caleb é um otário mesmo, haja paciência para aturar uma pessoa assim. Todo bolsonarista é um bandido. Está aqui, ó, tá aqui no vídeo dela, é só olhar. E tem vereador desta casa que curtiu o vídeo. Tem movimento que diz defender as crianças com autismo, curtindo esse vídeo também. Tem movimento curtindo esse vídeo também. Então, vejam, a tolerância, quando é para precisar da nossa ajuda, vereador Santo Fantinel, ó, batem a porta do gabinete e pedem para que todo mundo se una. Quando é para comprar camiseta Feminicídio Zero aqui nessa casa, vereadora Andressa Malman, aí a gente serve. Aí o vereador Santo Fantinel serve, o vereador Iago serve, o vereador Caleb, Daniel, todos aqui que compraram a camiseta do Feminicídio Zero e se posicionaram contrários. Quando foi para me solidarizar com a situação que a vereadora Estela Balardim passou na questão da saúde mental, eu me solidarizei com ela. Ela sentada aqui e eu ali em cima. Lembra disso, vereadora Estela? Me solidarizei com ela. Aí os homens machistas dessa casa servem. Agora, quando é para nós nos posicionarmos e emitirmos uma opinião aqui, aí a gente é machista. A primeira coisa que tem que ser entendido, colegas, sociedade caxiense que nos assiste e acompanha aqui, a resposta ao machismo não é o feminismo.
Se o feminismo lutasse por igualdade, estava lutando pelas mulheres servirem às Forças Armadas. E eu não vejo ninguém protestando pela obrigatoriedade delas servirem às Forças Armadas. Se o feminismo, de fato, estivesse importando com as mulheres, iria protestar lá nos países do Oriente Médio, onde as mulheres têm que usar burca, onde elas não podem exibir nem sequer a sua pele, o seu corpo. As meninas de 7, 8, 10, 12 anos casando com homens barbados, indo aos berros, como eu vi essa semana um vídeo lá no Oriente Médio. Mas nessas horas o feminismo, deitado em berço esplêndido, em silêncio. Porque é fácil levantar um movimento populista que vem para dividir e segregar a sociedade, que é o que o feminismo faz, em uma terra democrática como a nossa. Eu quero ver fazer isso lá no Oriente Médio, onde existe ditadura, onde existe autoritarismo, onde lá sim existe um governo feito pela religião. Então, é muito fácil. Israel é a maior democracia do Oriente, vereador Libardi. A maior parada gay do mundo acontece em Israel, o senhor sabia? E há 2 anos ela foi interrompida porque o grupo que vocês da esquerda defendem atacou o Hamas. A esquerda defende isso. Presidente, uma questão de ordem. A Pois esquerda não, defende isso. só um minutinho, vereador Caleb, uma questão de ordem. Qual artigo, vereador Libardi? Se o senhor me permitir só consultar o artigo, lhe agradeço, presidente. 136, parágrafo 1º. Pois não. Presidente, eu e o vereador Caleb, embora tenhamos diversas divergências, temos uma relação de respeito. E ele falou vocês, como se eu, da esquerda. como se eu Está def- em questão de ordem, vereador Caleb. como se eu defendesse o Hamas. Tem coisa que passa do limite, presidente. E aqui passou o limite do aceitável. Ou o senhor retira, ou eu lhe processo. É simples. Pois não. Eu mantenho a minha fala no seguinte sentido. A esquerda e parte de pessoas que estão dentro do movimento da esquerda defendem o Hamas. Não, o senhor mencionou as cidades... Bom, processe. Encaminhe intimação no gabinete. Aguarda a intimação no meu gabinete. Aguarda a intimação no Uma meu parte, gabinete. vereador Caleb. Quando em momento oportuno. Então, Presidente, questão de ordem. Quando um Pois colega... não, só um minutinho, vereador Caleb. Pois não, vereador... Artigo 209, inciso 1º. Nós temos um orador no tempo de fala e o vereador Cláudio Libardi está o interrompendo. Ele já teve essa questão de ordem indeferida. Então, o vereador Cláudio Libardi respeite o nobre colega. Obrigado. Obrigado. O senhor pode deixar que isso eu faço, vereador Ramon. Nós estamos mantendo a organização da sessão, dou a parte aos vereadores que pedem. Aliás, dou questão de ordem aos vereadores que pedem. O tempo do vereador Caleb está seguro pelo nosso secretário, vereador Bortola. Segue com a palavra o orador, vereador Caleb Garbim. Presidente, quando alguém chama os membros do Partido Comunista do Brasil de comunistas, eles ficam orgulhosos, porque é a definição que eles mesmos atribuem a eles. Vereadores já vieram nessa tribuna e disseram: eu tenho orgulho de dizer que eu sou comunista, então para eles não é ofensa. Quando nós chamamos alguém que defende o feminismo de feminista, ou seja lá qualquer o adjetivo, eles ficam orgulhosos porque eles se identificam com esse movimento. Agora, quando alguém nos chama de machista, isso não nos agrada, porque eu não sou machista por discordar do feminismo. Detalhe, nós temos mulheres no Brasil parte, vereador. que não são feministas. Está cheio de mulher no Brasil que não é feminista. Está cheio de mulher no Brasil que não é feminista. Está cheio de mulher que escolheu ser mulher e não ser feminista. Está cheio de homem que escolheu não ser machista e ser apenas homem. Então, esse sectarismo é que tem dividido a sociedade. Quando atribui e rotula um vereador de machista, tem que lembrar das oportunidades em que nós aqui somos úteis dentro dessa casa. Quando foi para se solidarizar com a vereadora que foi assassinada na cidade de Formigueiro, Vossa Excelência pediu um minuto de silêncio. E todos os vereadores homens dentro dessa casa respeitaram o seu minuto de silêncio. Se fôssemos machistas, que bom, né? Se fôssemos machistas, talvez teríamos saído do plenário, teríamos falado no minuto de silêncio. Mas porque esses vereadores têm um espírito republicano e espírito público, nós permanecemos aqui, vereadora. Então, a senhora cuide quando a senhora atribui adjetivos a alguém que a senhora não conhece a história. E respeite. Respeite, porque eu não saio lhe ofendendo com adjetivos, impropérios e etc. E quando alguém for lá na sua página, a mando de qualquer vereador, de qualquer pessoa que tiver aí na sociedade, começar a colocar impropérios na sua página, a senhora se lembre desse dia, onde tem gente dizendo que todo bolsonarista é um bandido, e está lá na sua página, a senhora não moderou os comentários. Onde as pessoas dizem que os argumentos que nós falamos aqui são argumentos de merda, e a senhora curtiu e achou incrível. Então lembre-se disso, lembre-se disso. Na minha página a senhora não vai encontrar ofensas a vocês. Até porque eu não costumo fazer recorte da fala de ninguém aqui dentro dessa casa. Não faço recorte da fala de ninguém nessa casa. Respeito. Bom, respeito quem faz e eu escolho não fazer. Agora, lembre-se, quando é para nós falarmos aqui, nós estamos garantidos pela Constituição, representamos as pessoas que nos elegeram. Então, para encaminhar essa minha fala, meu respeito, admiração, carinho e hombridade a
todas as mulheres do Brasil, a todas elas. As feministas, as mulheres lésbicas, as mulheres héteros, a todas as mulheres. Ao feminismo, meu desrespeito e a minha desaprovação. Ao movimento feminista, que segrega, divide a sociedade para conquistar, porque isso é uma estratégia de Antônio Gramsci, é só ler os cadernos do cárcere. Este movimento que segrega, meu desrespeito e minha desvalorização. Agora, as mulheres do Brasil permanecerão tendo meu apoio, seja dentro desta casa ou fora desta casa. Inclusive, fica o meu agradecimento às mulheres que votaram em mim. Mães de família, mães solo, mulheres divorciadas, jovens que tiraram o título eleitor, votaram pela primeira vez, a todas. Evangélicas, católicas, espíritas, pessoas que são da Ubanda, ateias, seja quem for. As mulheres, o meu respeito. Ao movimento feminista, o meu desrespeito e a minha reprovação aqui. Feito esse assunto, presidente, peço uma declaração de votos do Partido Progressista. Declaração de líder do Partido Progressista. Líder. Presidente. Vou dar os apartes. No momento oportuno, segue em declaração de líder da bancada do Progressistas, vereador Caleb Garbim. Seu aparte, vereador Iago. Eu queria dizer que eu entendi por que o Cláudio vai te processar. Porque o Cláudio apanhou igual o Popó na última luta aqui. Tu bateu na esquerda aqui, Caleb. Se eu não fosse vereador, eu votava em ti. Parabéns pelo discurso. E não dá para cada vez aqui... Ô, Cláudio, eu vou voltar àquele meu assunto da primeira semana nossa. Não dá para cada vez que nós brigar, debater aqui e resolver no fórum. Eu já falei. Daqui a pouco os juízes aí, o pessoal do fórum vai fazer uma nota de repúdio, porque não dá para tudo a gente levar para o judiciário, vereador Cláudio, não dá. E aqui, falando politicamente correto, parabéns pelo discurso, Caleb. Sabe o que eles querem no politicamente correto? Que a gente compre as ideias deles e aceitem, porque é ruim falar que é contra movimento LGBTQIA+, movimento feminista, mas sabe o que é, na verdade? A gente não pode entrar na espiral do silêncio, como o professor Olavo falava. Quando eles falam isso, a gente tem que sim dizer, como eu falei, e repito, que o movimento feminista não serve para nada, absolutamente nada, não foi conquistado nada, e as mentiras estão aí. A gente não pode ser refém de politicamente correto de movimento que veio para dividir, né? E aqui eu também queria dizer que esses movimentos é como também o pessoal, e o professor Olavo falava, né? Eles não lutam por aceitação, não lutam por aceitação, lutam por imposição, que é bem diferente, é muito diferente, ainda mais quando envolve dinheiro público, eu não preciso dizer, né, vereador Caleb? Então, parabéns pelo discurso. Peço, por favor, Cláudio, não processa o Caleb aqui, porque tá feia a coisa, nós vamos acabar quebrando de tanto processo. Mas estamos juntos. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Iago. Antes de passar a parte, vou entrar aqui no intervalo comercial para ler mais alguns adjetivos aqui no vídeo. Pode apagar o vídeo, já está tudo printado aqui, a tela gravado. Ó, mas não é fácil, tá louco? Por que ele não fala do macho escroto que ele é? Por que ele não fala da vida medíocre, nula que ele tem? Imagine que vida boa tem essa pessoa que fala isso, né? A arrogância desse ser impede-o de reconhecer que deveria dedicar-se a crescer intelectualmente ao invés de falar bobagens. Só discursinho chulo para chamar atenção. Toma teu biscoito. Ainda me marcou aqui na postagem. Olha a cara de pau desse desquerido, nem treme, desrespeitoso e lamentável. Eu fui treinado para isso, fui treinado para estar aqui mesmo. A Silvia colocou aqui, ó, vereadores Caleb, Ramon, Fantinel e Iago, raras vezes apresentam falas ou projetos ao bem comum da comunidade. São machistas, misóginos e usam autores que jamais citaram essa frase pronta e rasa. Um deles aí perderam a chance de retirar da Câmara para aprender a estar na casa do povo. Que turminha de baixo discurso, botou uma cobra, uma serpente, uma cara de sorriso aqui. Esse deveria aderir àquela moda de botar um esparadrapo na boca. Isso aí, vereadora, mete a boca nesses machistas que vivem de fake news, palhaçada. Tem que falar fala porque tem boca, ele não sabe nada da vida dele. Aí outra aqui, ó. Esse Caleb está na Câmara de Vereadores, só fala besteira. Projeto que é bom não tem. Esse machista tem que ser excluído da política. Mulheres, não votem mais nesse machista. E aí tem as curtidas aqui, o vídeo tem 560 curtidas, 10.200 comentários. Vão lá e deem um engajamento, gente. Por favor, curtam lá também, quem puder ajudar para o vídeo poder chegar mais longe e eu ficar mais famoso ainda. Quem é que pediu a parte? Vereadora, desceu a parte, por favor. Você é democrático, oportunizar ela. A senhora tem ainda até 2 minutos para seu a parte. Vereador Caleb, meu a parte vai ser bem curto. Eu quero saber se o senhor reafirma o que o senhor disse ontem. O senhor afirmou que concordava com a frase do Papa, deixando bem registrado aqui que o Papa nunca falou isso, né? E eu não quis falar sobre isso ontem porque eu queria confirmar essa informação e a verdade. Não há registros históricos de que o Papa tenha afirmado essa frase. O senhor disse
que o Papa disse que a máquina de lavar fez mais pelas mulheres do que o feminismo. E o senhor disse que isso era coerente. No início do seu discurso, o senhor concordou, e no final o senhor disse que não sabia se concordava, que não tinha dito que concordava. Eu quero saber se o senhor reafirma essa sua afirmação, e quero agradecer ao vereador Iago pelo vídeo também de ontem, vereador Iago, porque o senhor está bem solidário ultimamente com o vereador Caleb, né? Eu quero lhe agradecer e dizer para vocês que tudo que eu disse ontem e tudo que eu falo porque eu tenho convicção. E que o que eu trago são as minhas opiniões, as nossas percepções e a nossa política. Portanto, eu tenho muita certeza, então podem fazer recortes quantos fizerem, que eu vou agradecer. Aliás, as pessoas viram e me disseram: Andressa, parabéns pelo teu posicionamento. Eu vi. Obrigada, vereador Iago, por dar visibilidade para as nossas ideias, para as ideias das mulheres e para as ideias feministas. Quero que o senhor esclareça, não só para mim, para as mulheres da cidade. Eu lhe dei os 2 minutos regimental de à parte, preciso que a senhora respeite o meu tempo. Eu vou lhe responder lhe dizendo o que eu disse ontem para a senhora, e falei para os colegas: ou a senhora tem um déficit intelectual, ou a senhora está agindo de má fé. Porque eu disse que esta frase eu havia me equivocado e ela é atribuída ao jornal, o jornal que tem no Vaticano, L'Osservatore Romano, em 2009. Esse foi o que o Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 136. Pois não, vereadora Andressa. Eu quero que o vereador Caleb ele retire dos anais que ele falou que ou eu tenho um déficit intelectual ou eu agi de má fé. Não retiro. Eu quero que o senhor não tem nada prove... pejorativo. Déficit intelectual, qual que é o problema? Eu não atribuí adjetivo, eu disse déficit intelectual. O senhor, o senhor, ele comentou, afirmou que ou eu tenho um déficit ou eu agi de má fé. O senhor acredita que foi uma coisa ou outra? Colegas, por favor, não é um diálogo, colegas. A vereadora fez uma questão. Eu quero saber se ele retira ou não os anais. Não retiro. Segue. Ok, obrigada, senhor presidente. Eu vou repetir porque essa estratégia, cada vez que eu falo aqui, eles pedem questão de ordem. Eu já disse, isso foi colocado num periódico de 2009. Vereadora, a senhora estava aqui, a senhora não viu, a senhora agiu de má fé quando a senhora pegou o recorte do meu vídeo, não colocou a minha explicação sobre a fala, que eu disse que essa frase não era do Papa João Paulo II. E eu reafirmo, eu concordo com ele, porque ele falou sobre o movimento feminista, ele não falou sobre as mulheres, ele falou sobre o movimento feminista. O jornal, quando disse, a máquina de lavar roupa fez mais pelas mulheres do que o movimento feminista. Esta foi a frase dita pelo jornal. Qual é a dificuldade? Isso é uma opinião. A senhora questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Artigo 100. Quatro questões de ordem. Eu não consigo falar. Eu já estou acostumada. Quatro questões de ordem. Eu já estou acostumada com isso, Caleb. Eu vou suspender essa. 4 questões de ordem, população.
Tá filmando aí? Segue, retomando a sessão, segue com a palavra vereador Caleb Garbim. Vou deixar a vereadora Rose... Questão... O senhor está com a palavra. Tinha uma questão de ordem. A vereadora Andressa Marques. A vereadora Rose, presidente, não permite que eu tenha tempo garantido. Ela fica comentando em paralelo. Não, é que nós tínhamos uma questão de ordem solicitada é a antes quinta de questão de ordem, interrompermos a sessão. É a quinta Vereadora Eu Andressa. quero, artigo 195, eu quero que o vereador Caleb esclareça, de fato, a frase que ele está reivindicando que o Papa falou. Quero que ele referencie e diga o que exatamente o Papa falou. Porque ele está dizendo que o Papa falou que da máquina de lavado, feminismo, não sei o quê. Quero que ele referencie o Papa, de fato, a frase do Papa. Obrigado, senhor presidente. O senhor esclarece, vereador Caleb. Presidente, o que tinha que ser esclarecido é só pegar as notas taquigráficas. Pois não. Eu não vou ficar sendo redundante aqui. Pois não, segue com a palavra, vereador. Dito isso, quem pediu a parte? 1 minuto só, vereador Ramon, por gentileza, eu tenho outro assunto. Nobre colega, só queria dizer aqui para o amigo do Cláudio, o senhor A.Ariebrep. Ele chamou aqui, ó, todo bolsonarista é bandido. Eu sou bolsonarista. Cláudio, infelizmente, ele é do meu time, ele é juventudista, mas, meu amigo, eu sou bolsonarista e não sou bandido, não gostei do que o senhor falou. Então, eu entrarei na justiça quanto a isso aqui. Tem uma outra senhora aqui que ela me citou. A dona Silvia. Dona Silvia, quando a esquerda cita, é um prazer para mim, eu fico feliz. Hoje eu vou dormir mais tranquilo para a senhora lembrar de mim. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Obrigado, dona Silvia. Um grande abraço. Senhor presidente, uma declaração de líder para a bancada do PT. A parte. Senhor, a parte, vereadora Dani. Vereador Caleb, me solidarizo com as postagens ali. Acredito que todos mencionados ali têm que ser processados, porque é isso que é defendido todos os dias aqui no plenário. E eu quero dizer que eu me declaro feminina, mas não feminista, né? Não podemos generalizar isso. Até mesmo porque feminista é um movimento, isso é só dar um Google, é um movimento social, político e ideológico, assim como os partidos políticos. Então, é um movimento, né, político, no qual eu não faço parte, deixar bem claro. Obrigada. Vereadora Dani, obrigado pelo seu posicionamento, que só reforça pelo fato da senhora ser uma mulher feminina, liderança da nossa cidade, comunitarista, mulher mais votada da história de Caxias do Sul. A senhora é um belo exemplo. A mais votada de Caxias do Sul não é feminista. Então, esse negócio de que é uníssono, de que toda mulher é feminista, de que toda mulher tem que... Gente, isso é movimento. Nem todo mundo é obrigado a ser cristão evangélico, nem todo mundo é obrigado a ser católico, nem todo mundo é obrigado a ser da Umbanda. Agora, se eu venho aqui e digo que eu não concordo, aí eu sou intolerante, misógino, machista, sexista... Gente, pelo amor de Deus, que mundo a gente está? Vocês falam tanto sobre inflamar as massas, falam tanto sobre inflamar as massas, e o que mais fazem é justamente isso, é jogar o nós contra eles. Uma parte, vereador. Depois o vereador Iago vai lhe conceder a parte. Então, assim, para encaminhar esse assunto aqui... Sim, a democracia eu escolho se eu lhe dou a parte ou não. Eu dei a parte para a vereadora Andressa. A senhora já me cortou várias a parte aqui, vereadora Rose. Isso aí, isso aí. A senhora não respeita nem o presidente, que é do seu partido, imagina eu. Então, a gente precisa entender aqui, colegas, que essa luta, ela não é uníssona. Não existe só uma visão de mundo. Não é porque é mulher que tem que ser feminista, não é porque é homem que tem que ser machista. Tem pessoas que não concordam com nenhum dos movimentos, como eu, por exemplo. E volto a repetir, as mulheres de todo o Brasil, sejam elas feministas, sejam elas femininas, sejam elas héteros ou sexuais, bissexuais, lésbicas, seja quem for, o meu respeito, a minha admiração e minha profunda hombridade. Ao movimento feminista e ao feminismo, o meu desrespeito. Esta é a frase que fica registrada aqui, nessa frase e nessa oportunidade sobre esse assunto. Virando o assunto, presidente, apenas repercutir como liderança da Zona Sul da nossa cidade, ontem à noite, no dia 7, nós tivemos uma importante reunião lá no bairro São Caetano, lá no salão comunitário em frente à Igreja Católica lá do nosso bairro, onde nós tivemos ali 200 e tantas pessoas de toda a volta do nosso bairro, lideranças partidárias, vereadores dessa casa estavam lá, o prefeito esteve lá presente também, secretário da Saúde, secretário do Urbanismo, enfim, presidentes de bairros, pessoas que são influentes lá dentro da nossa região, reivindicando o assunto da policlínica, vereador Zé D'Ambrosio, que não foi uma promessa de campanha do prefeito. O prefeito prometeu uma UPA na Zona Sul, que, de fato, esta UPA está assegurada por meio de um terreno que vai estar entre a UBS de São Caetano
e o cemitério também do bairro São Caetano. Nesta área, o prefeito já destinou que o secretário Adriano Bressan, da SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo, reserve esta área para ser implementada a UPA Zona Sul, quando o governo federal abrir o processo de cadastramento de inscrição para a UPA. Tendo dito isso, a policlínica precisa ficar aqui esclarecido. A policlínica, e isso é uma culpa que nós precisamos sinalizar, né, vereador D'Ambrosio, e fazer o meia-culpa enquanto executivo, que essa comunicação não chegou até as pessoas. A policlínica não se trata de um pronto atendimento. Não é um local onde você enfia um prego no pé e você vai lá para resolver. Isso é UPA. Policlínica é uma espécie de um CES, um centro especializado. É um centro onde as pessoas vão para consultar. Então, as pessoas vão à policlínica debaixo de agendamento. Elas saem da UBS, são encaminhadas até a policlínica. Dito isso, só reafirmar o meu compromisso com a Zona Sul. Estive lá presente, falando com o presidente do bairro, durante a semana passada também, e sobre tudo isso continuamos à disposição da comunidade da região sul da nossa cidade, e agora lutando então pela UPA Zona Sul, que será lá ao lado do cemitério da UBS do bairro São Caetano. Muito obrigado, presidente, ótimo dia a todos. Obrigado, vereador Caleb, vereador Aldo.